Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a Bíblia diz assim em Gênesis, capítulo 16, versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E lhe disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela lhe disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, e eis que está em Cádiz e Bered. Irmãos, a palavra fala de Abraão e Sara, ainda chamando-se Abrão e Sarai, mas aqui para facilitar um pouco, Abraão e Sara, nós conhecemos bem esses dois personagens. Sara era uma mulher estéril, porém ela tinha uma serva chamada Agar. E em algum momento ela tenta ajudar Deus. Deus tinha feito a Abraão, seu marido, uma promessa de que através dele, da sua descendência, Deus ele daria origem a um grande povo, a um numeroso povo, e faria Abraão pai de uma grande multidão. E Sara, sendo estéril, já avançada de idade, ela faz com que a sua serva Agar conheça o seu marido Abraão. Então Agar ela engravida de Abraão, porém começa a ser muito maltratada por Sara. E ela foge para o deserto. Quando no deserto, fugindo daquilo que era o desígnio do Senhor, que ela estivesse na tenda ali debaixo dos cuidados de Abraão, ela foge para o deserto e foge também do propósito de Deus para a vida dela. Quando ela chega no deserto, um anjo do Senhor é enviado até ela. E esse anjo, ele questiona para onde ela ia, de onde ela estava vindo, e manda que ela retorne à casa da sua senhora, Sara, à casa de seu senhor Abraão. O capítulo 16 do livro de Gênesis, ele fala de Agar. Basicamente, ele fala de Agar. Uma personagem que não é um dos principais personagens bíblicos, mas era alguém que estava desistindo de tudo aquilo que Deus tinha para ela, para a sua vida. E nós sabemos, irmãos, que os servos de Deus, os crentes, quando fogem da vontade de Deus, costumam parar ou dentro da barriga do peixe, ou numa caverna escura, ou como Agar, num deserto sem água. Ela não estava querendo morrer. Agar estava desistindo da vida que ela tinha, mas não da sua vida. Ela parou do lado de uma fonte de água. Em determinados momentos das nossas vidas, nós não queremos a morte mais. Nós só queremos desistir daquilo que tínhamos, daquilo que lutávamos, daquilo que era a nossa busca. Não desistir de viver, não, essa fase passa. Não, eu não quero mais me matar, não quero mais morrer, não, eu quero ficar vivo. Eu só não quero mais viver aquilo. Eu só não quero mais lutar por aquilo. Eu só não quero mais respirar aquilo. E como Agar, nós nos retiramos ao deserto para fugir disso, de todas as coisas. Agar queria esquecer Sara, a sua senhora. Ela queria fugir das mãos de Sara e fugir daquilo que ela vivia, os maus tratos, a humilhação, toda a humilhação que ela viveu ali na casa de Abraão, nas tendas de Abraão, nas tendas de Sara. E quando ela vai para o deserto e o anjo se apresenta a ela no texto que nós lemos, no versículo 8 ele diz: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo lembra a ela o que ela menos queria lembrar naquele momento, que ela era uma serva, e serva de Sarai. Irmãos, quantas das vezes Deus faz assim? Nos lembra daquilo que mais queremos esquecer, das pessoas que mais queremos esquecer, das circunstâncias, daquilo que a gente quer deixar lá atrás, a gente não quer mais olhar para aquilo, não quer mais tocar naquela ferida, porque dói, porque maltrata, porque magoa. E quando o anjo se apresenta para Agar, ele diz: Agar, serva de Sarai. Parece até brincadeira, né? E o Senhor ele faz assim para poder tratar os nossos traumas. E ele pergunta para ela: de onde vens e para onde vais? É claro que o anjo sabia a resposta. Deus ele sempre sabe a resposta. Quando nós vemos no Novo Testamento Jesus ele vai curar um jovem endemoniado, ele diz: desde quando sucede isso? Ele pergunta para o pai. Ele sabia desde quando sucedia aquilo. Ele quer extrair de nós os nossos sentimentos,
A pergunta é uma reflexão. De onde vens? De onde Agar tinha vindo? Ela tinha vindo de um lar onde ela sofreu muitas humilhações. De onde você tem vindo? De onde eu tenho vindo? De onde nós viemos? Do que estamos fugindo? É de uma traição? É de um divórcio? É da destruição dos seus sonhos? Da sua família? São anos de convivência? São anos de um relacionamento que desmoronou? De onde vens? O Senhor, Ele sabe de onde você veio. O Senhor sabe de onde eu vim. O Senhor sabe o nosso passado, a nossa história. Mas o processo da cura leva a Deus a nos fazer algumas perguntas. Perguntar algumas coisas para a nossa alma, para o nosso coração. E para onde vais? Vais fugir? Vai seguir esse deserto? Vai abandonar? Vai para onde? Vai recomeçar de uma maneira diferente? Trocar? Vai mudar aquilo que Deus determinou para você? Para onde vais? Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você quer ir? Você pode até achar que sabe, né? A caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é um fim de morte. De onde vens e para onde vais? O anjo do Senhor vai e vira para Agar e diz: levanta-te e volta. Levanta-te e volta. Se tem alguém nesse momento te dizendo para você desistir, não é Deus. Deus nunca te motivará à desistência. O anjo não motivou Agar à desistência. Olha, segue o deserto. Não volta não. O adversário sim, que veio para matar, para roubar e para destruir, ele vai te motivar à desistência, ele vai te levar à desistência, ele vai te induzir. Se você está ouvindo desista, meu irmão, minha irmã, com certeza absoluta não é a boca de Deus. Muito possivelmente é a boca do próprio adversário. Levanta-te e volta, foi a palavra do anjo. Hoje o Senhor, Ele fala isso aos nossos corações: volta, levanta-te, sai dessa posição de prostrado, de abatida, de destruído, de destruída. Levanta-te e volta. Volte a orar, volte a jejuar, volte a acreditar, volte a sonhar, volte a esperar em Deus, volte a se animar no Senhor. Volta para o caminho de onde tu não deveria ter saído. Volta, mas não é só volta, né? O anjo diz: levanta-te, volta e humilha-te diante da tua senhora. Ah, mas eu fui tão humilhada. Ah, mas eu fui tão pisada. Ah, mas eu fui tão pisado, fui tão exposto. Humilha-te. Tá todo mundo sabendo da minha situação. Olha o mal que me fez. Olha o mal que fez para minha família, para os meus filhos. Humilha-te. Ah, mas ele tirou tudo de mim, ela tirou tudo de mim, me magoou demais. Eu nunca faria isso com ele, com ela. Humilha-te. Vai, levanta-te, volta e humilha-te. Havia uma promessa para o fruto do ventre de Agar. Havia uma promessa para aquela criança, mas aquela promessa só se cumpriria mediante a obediência. Ismael, que viria a ser o nome dele, só seria uma bênção se ele fosse filho de Abraão. Ismael fora da casa de Abraão era um filho sem pai. Ismael dentro da casa de Abraão era o filho de Abraão. As promessas de Deus para nós só têm validade na presença dele. Fora da presença dele a promessa não se cumpre. E aí não foi Deus que falhou contigo, fomos nós que falhamos com ele. Deus, ele revela o nome da criança. Agar diz: olha, o nome dessa criança será Ismael, lá no versículo 11. E uma escrava não poderia escolher o nome do seu filho. Quando depois ela retorna para a casa de Abraão, Deus, não sei se ele revelou para Abraão, mas Abraão dá o mesmo nome que Deus tinha revelado a Agar: Ismael. Ou seja, o Deus que faz a promessa é o Deus que vela por ela, que cumpre a promessa. Não precisou Agar reivindicar, até mesmo porque se ela o fizesse, ela não conseguiria, porque ela era uma escrava. Uma escrava não podia dar nome aos seus filhos. Ainda mais um filho de uma escrava que seria dado à sua senhora. Mas o Deus que fez a promessa de que o nome dele seria Ismael foi o Deus que cumpriu a promessa na vida de Agar. Ela teve uma maravilhosa experiência ali naquele deserto. E ela diz o seguinte, no versículo 13, ela fala: chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da minha vista, tu és o Deus que me vê, porque disse: não vi eu também aquele que me vê? E ela chamou o nome daquele lugar de El-Roi, ou Laai-Roi, que significa: eu tenho visto o Deus que me vê. Que linda essa expressão, irmãos. Nós temos visto no deserto o Deus que nos vê, o Deus que vê as nossas lágrimas, o Deus que vê a nossa angústia, o Deus que vê a nossa tristeza, as nossas dúvidas e ansiedades, o Deus que vê a nossa aflição, o Deus que conhece a nossa causa, o Deus que vê a nossa humilhação. Eu tenho visto o Deus que me vê. Nós temos visto o Deus que nos vê, o Deus que nos enxerga
o Deus que se preocupa conosco, um Deus todo-poderoso, soberano, que criou os céus, a terra, o universo, todas as coisas, mas mesmo assim Ele olha para nós, Ele nos vê, Ele contempla a nossa angústia, Ele contempla o nosso coração e Ele vem de encontro a nós. Nos endereços mais improváveis e impossíveis, onde nós nos escondemos, e muitas das vezes nos escondemos dentro de nós mesmos, Ele vai lá dentro para conversar conosco, para nos animar e nos fazer voltar a um lugar que tínhamos decidido não estar mais, mas Ele nos faz retornar com a promessa. E quando tem promessa e nós cremos, tem milagre. E a promessa é o nosso combustível para que continuemos nessa longa jornada, mas uma jornada de vitória. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.